Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso boletim do mercado do boi, entendendo e mostrando o que está acontecendo com o mercado, o preço da arroba e principalmente trazendo possíveis tendências aí para as cotações. E quem nos ajuda nesse entendimento hoje é o meu amigo Iberville Neto, lá da HN Agro, já está aqui com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Iberville? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho desse mercado do boi gordo, mercado que já vem há algum tempo sustentado, né? Em São Paulo a gente está vendo aí uma firmeza nos preços, está faltando talvez um pouquinho de fôlego para continuar avançando, mas o fato de estar sustentado aí já é um bom sinal, Iberville. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Alexandre. Olá a todos. É um prazer, Alexandre. Isso, Alexandre. No 230, houve alguma melhoria nas compras. A gente não está falando de um cenário que mudou, no mercado, mas os frigoríficos conseguiram comprar um pouquinho melhor quando a gente foca principalmente em São Paulo. Quando a gente fala de outras praças, claro que não no 230, mas cada uma na sua referência ali, a gente segue com o mercado firme, com escalas enxutas ou encurtando em boa parte das regiões e preços evoluindo um pouco mais. Então, a gente está falando aí de um mercado que está mais positivo do que negativo, mas um mercado que em São Paulo encontrou uma certa resistência nesse 230. Agora, o que a gente pode esperar, Iberville, em termos de comportamento de preços e em termos de oferta mesmo, né? Essa estabilização aí em São Paulo, como você bem destacou, ela tem alguma coisa a ver com melhora de oferta ou redução de demanda? Enfim, tem algum fator que justifique? Alexandre, estamos na segunda quinzena, né? Isso tem sido sentido no mercado atacadista, uma diminuição desse fluxo de vendas no mercado doméstico. Então, é um ponto de atenção, mas não é nenhuma novidade, né? Todo mês nós temos isso. Então, só que frente aos outros pontos que nós temos uma oferta ainda limitada de gado, um pouquinho melhor nos 230, usando São Paulo como referência, mas Brasil afora limitado. Exportações indo muito bem. Então, o único ponto aí seria realmente essa questão do escoamento de segunda quinzena, mas como eu comentei, é algo que todo mês acontece, né? Então, nós não temos nada indicando que esse mercado vai dar uma mudada de cara. Sempre de olho na oferta, que a oferta, tanto nessas últimas semanas, foi o vetor de firmeza do mercado, como mais no início do ano foi o vetor de pressão. Então, eu diria que esse é um ano. é, Oferta e demanda são a base de qualquer mercado sempre, mas esse ano eu diria que as atenções elas seguem todas voltadas para a oferta, para essas oscilações de oferta ao longo do ano. Quando a gente fala de escoamento, a gente tem um nível de escoamento no mercado internacional muito bom, então exportações indo muito bem em volume, preços um pouco abaixo do mesmo período do ano passado, mas quando a gente pega o boi gordo, ele também cedeu, então a indústria segue com margens interessantes para mandar carne para fora, usando essa relação, claro, sem entrar na conta da indústria, mas a gente está falando aí em números gerais, uma conta interessante para a indústria, ainda mais quando a gente considera que o câmbio abriu uma janela muito interessante para a Rede nessas últimas semanas. E no mercado doméstico, a gente tem um cenário de nível de emprego, o nível de desemprego em um patamar baixo. Isso não tira a preocupação com questões fiscais e para a economia em médio prazo, mas ajuda a que essa população consiga absorver um volume maior de carne que tem sido disponibilizado no mercado, com preços menores. Então, a gente está com preços menores para carne, mas tem um escoamento interessante esse ano, ainda mais quando a gente pondera que a situação econômica não está de vento em popa, né? Você fez questão de frisar aí essa expressão com preços menores. Se tiver um aumento no preço da carne, isso pode ser um limitador de demanda, pelo menos demanda interna, Iberville? Alexandre, esse aumento de preço da carne, ele é um equilíbrio que vai se retroalimentando, né? Mas a partir do momento que a gente tem uma diminuição de oferta, essa diminuição de oferta, ela exige que menos carne seja colocada no mercado doméstico e colabora com o aumento de preços. Só que a partir do momento que a gente tem menos carne para ser disponibilizada no mercado doméstico, a gente tem a necessidade que menos famílias estejam aptas a pagar aquele preço. Então,
é, vamos dizer, quando a gente observa um mercado subindo, isso geralmente está associado a um cenário de menos disponibilidade de carne, consequentemente, um cenário de menor consumo, usando a disponibilidade interna aí como referência. Muito bem. Mas o que a gente está vendo agora, pelo que eu entendi, é uma carne, pelo menos no atacado, mais barata. Está chegando no varejo também essa carne mais barata, Iberville? Quando a gente pega uma variação aí de 12 meses, é um número que eu tô não tô com ele na manga aqui, mas eu tô meio na cabeça, a gente está falando de uma queda da carcaça e do varejo próxima, quando a gente usa os dados aqui parciais até junho para o atacado e até julho para o varejo. Claro, quando a gente pega traseiro, dianteiro e vai segmentando isso, a gente teve movimentos um pouco diferentes, mas a mediona aí dos cortes, ela praticamente Está sendo teve a mesma repassada. queda nos últimos 12 meses. Então, a gente não passou, nesses 12 meses imediatamente anteriores, a gente não passou por momentos de ampliação ou queda nas médias aí de margens do varejo, pelo menos Muito bem. nesse momento. O que em determinados momentos deixou a carne a carne de boi aí até mais competitiva comparada às demais proteínas, né, Iberville? Continua assim? Isso, quando a gente fala com as demais proteínas, a gente tem tido aí uma competitividade historicamente interessante. Eu estou até puxando aqui um dado na manga para responder com mais precisão, mas a gente está falando de boa margem da carne, boa margem não, de preços mais próximos da carne de aves em relação à carne bovina ao longo dos últimos meses. Deixa eu só bater o olho como é que isso está hoje para gente falar aqui de agora. Vamos lá, a gente está falando de uma carcaça versus frango no atacado, de dianteiro versus frango, 2 para 1. Então a gente está falando aqui com 1 quilo de dianteiro no atacado, a gente consegue comprar 2 quilos de frango. Essa margem ela melhorou 3,5% na comparação com junho, usando os dados parciais de julho na comparação com junho. Mas ela, na comparação anual, ela estava ainda melhor no ano passado. A gente tinha aí. Desculpa, eu tô fazendo a conta invertida aqui, Alexandre, desculpa. A gente está com 2 quilos de frango por quilo de dianteiro. Então ela piorou 3,5% na comparação com o mês anterior. Mas quando a gente pega na comparação com o mesmo período do ano passado, ela está 22% menor essa relação. O que isso quer dizer? No mesmo período do ano passado, 1 quilo de dianteiro comprava 2,6 quilos de carne de frango. Agora compram 2 quilos. Então, o ano passado, a carne de frango estava mais competitiva porque eu comprava mais frango com o mesmo preço de 1 quilo de dianteiro. Agora ele está menos competitivo. Tá? Perdeu um pouquinho de competitividade mês a mês, mas ela está 20%, mais de 20% mais competitiva na comparação anual. Com o mesmo período do ano passado. Se consegue comprar mais carne de boi aí, enfim, não em volume, mas em relação ao que se comprava no ano passado, por conta dessa baixa dos preços, certo, Iberville? E dessa melhora da competitividade também, né? Isso, Na isso. A verdade, gente tem um cenário de não exportações. é só a queda de preço da carne bovina, mas também uma melhora dos preços da carne de frango, no final das contas. O frango congelado em 12 meses, Alexandre, ele subiu 20%. Então. A gente tem um cenário de exportações de carne de frango indo bem, assim como a carne bovina. Então, isso colabora aí com esse escoamento. E quando a gente pega a margem também, aí entrando no cenário de integradoras, quando a gente pega a relação entre carne de frango exportada, carne suína exportada e o milho, elas estão em patamares próximos aí das máximas nos últimos 4 anos, pelo menos. Muito bom. O ano passado estava um pouquinho melhor até, mas a gente está falando praticamente da mesma relação. E aí eu estou comparando o quê? Carne exportada, né? Frango ou suíno, versus o milho. Que quando a gente fala de um sistema integrado, é basicamente a conta da indústria. Ele pega o que ele vende lá versus o principal componente de custo, que é a alimentação, dentro da alimentação, o milho. Legal.
Muito bom. Agora, o Iberville, ele gosta de fazer muitas contas e muitas comparações aí para a gente entender os cenários possíveis e a partir do histórico, né, Iberville, a gente entender o que pode acontecer no futuro. E como é que é a última conta que você fez aí? Você projetou o que aconteceu no passado em relação ao vale de preços e o pico de alta nos preços e projetou o que pode acontecer com a gente agora, no próximo ciclo, nessa virada de ciclo, é isso? Isso, Alexander. Sem a pretensão da gente acertar, né, o valor em si, mas o objetivo dessa análise foi o quê? Quanto tempo o mercado subiu nas últimas fases de alta e quanto ele subiu em porcentagem. Então, a gente fez esse histórico aí, fez algumas médias e aí pegou a média, quanto o mercado subiu em tempo na média, quanto subiu em valores reais na média e fez algumas projeções, embora para falar de projeção de tão longo prazo assim, eu até fico com receio, mas a gente fez algumas contas para ver o que faria sentido, o que ficaria dentro aí de uma média histórica, para a gente ter uma ideia do que essa próxima pernada de alta, que nós acreditamos que esteja não muito distante, vai trazer. E aí, quando a gente pega a média das fases de alta dos últimos. Aí a gente começou em 1999 até 2023. Quando a gente pega as fases de alta, quanto tempo o mercado subiu desde o vale até o pico, ele teve uma média aí de 42 meses de fase de alta. A alta mais curta foi entre 2012 e 2015, com 32 meses, e a alta mais longa foi de 54 meses, entre 2006 e 2010. E aí o que a gente fez? A gente pegou, e considerando que o vale de preços que nós acreditamos que tenha ficado para trás já foi em setembro do ano passado, a partir daquela data, quando que seria o pico? Se a gente usar o ciclo mais curto, a gente estaria falando de um pico de preços em maio de 2026. A média dos valores que eu comentei antes, a gente estaria falando de um pico de preços em fevereiro de 2027. E a pernada mais longa, que foi equivalente a 6 até 10, a gente estaria falando de fevereiro de 2028 para um pico de preços. Tá? Lembrando que entre 2006 e 2010 a gente teve o mercado dando uma patinada muito forte ali com a crise global, 8, 9, né? Mas só uma ponderação. Cada ciclo, cada etapa de movimento de preço, a gente consegue achar inúmeras justificativas e por isso que quando eu falo de ciclo, eu gosto de falar dos grandes movimentos. A gente está falando de altas, seguidas de baixa, investimento, desinvestimento. Esses números aqui a gente usa para uma referência, mas o ciclo não é algo pasteurizado assim, né? Muito bem, então vamos para não trazer tanto número assim, depois a gente vai desdobrando esses números, vamos pegar a média, Iberville. Quando você me disse que quando a gente pega a média do vale de preços ao pico de preços no período de alta da carne, a gente teve aí 42 meses entre o vale e o pico, certo? Nesse período, houve uma valorização de quantos por cento aí na carne? Alexander, no boi, né? Ou na carne? Desculpa, eu acabei me perdendo. No boi. Se a gente dos períodos de alta, a gente teve uma valorização real do boi de 59% entre vale e pico. Eu já estou descontando a inflação. Tá. Se a gente pega ou considera esse mesmo período e leva em conta que o vale de preços aconteceu no ano passado, quando a gente teve ali aquela barrigada em agosto e setembro, teve aí o preço mínimo ser registrado, daí a gente conta 42 meses para frente, certo? Exatamente. 42 meses para frente, que seria fevereiro de 27. O que historicamente se referiria aí ao pico do ciclo de alta. Em fevereiro de 2027 a gente estaria aí se aproximando do pico de alta dos preços desse ciclo de alta que está começando, certo?
Exatamente. E que preço seria esse ou que alta seria essa, Iberville? Aí a gente está falando numa média histórica de 59%. Se a gente pegar o vale de preços ali em setembro do ano passado e colocar 59%, aqui a gente está trabalhando com uma série toda deflacionada. Então, tudo que a gente está falando até o momento são valores atualizados para agora, julho de 2024. Então, a gente jogando 59% de valorização nos preços de setembro do ano passado, a gente estaria falando de um pico em torno de R$ 346. A gente sairia dos atuais Lá adiante, né? 230, 42 meses para frente, batendo um pico, um teto aí de R$ 346. Vamos arredondar R$ 350 para a gente fazer a conta aí. A gente volta a ter aqueles preços que a gente viu nas altas anteriores, então, Iberville. Isso, Alexandre. A gente tem. Aqueles preços, eles já subiram um pouco frente ao que a gente tem na memória. Eu não estou com essa série atualizada aqui, mas por quê? Por causa da inflação, né? Porque a inflação Tá. ela vai tirando o valor do dinheiro. Então, aqueles valores que a gente tem na memória, 320, 330 ali no início de 2022, eles vêm subindo. Tanto é que até esse pico aqui, quando a gente pega na série histórica, o pico não foi nem 2022, ele foi lá em 2020. 20 ou 21. Deixa eu até conferir aqui. Em novembro de 2020, tá? Ele ocorreu o pico quando a gente atualiza esses valores. Então, aquele pico de 22, ele não, apesar de ter sido nominalmente muito superior, ele não superou os picos lá de 2020. E a gente teve um cenário de uma inflação um pouco mais complexa nesse intervalo devido à pandemia. Então, nós tivemos alguns meses com inflação muito forte e alguns meses até com deflação, quando a gente considera o GPDI, que foi usado nessa conta. Isso turva um pouco essa análise frente ao que a gente costuma observar, que é só preços lá de trás subindo, né? Nós tivemos alguns meses até que a inflação teve o efeito oposto. Deflação, no caso. Tá. Isso a gente considerou a média. Vamos fazer as bandas inferior e superior aí, só para a gente ter como exemplo aí do que pode acontecer. No caso da banda inferior, que foi o período que levou menos tempo para se alcançar o pico, foi de quantos meses, Iberville? O período o menor intervalo foi 32 meses, Alexandre. 32 meses. Considerando esse período, qual foi a alta? Foi 44%, 12 a 15. E o que representaria uma arroba de? R$ 312. Muito bem. Esse na banda de baixo. E na banda máxima, banda de cima? A gente estaria falando de uma alta de 76%, que nem foi esse pico agora relacionado à China, foi lá de 2006 a 2010, e e seria uma projeção aí em torno de R$ 381. Ou seja, Tudo em valores de hoje. tudo em valores de hoje. Se a gente fosse considerar a inflação, poderia passar dos R$ 400 aí, então, no caso dessa... Isso. Aí é um ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar, Alexandre, porque quando esses valores que a gente está falando aqui seriam todos com base no que o real vale em julho de 2024. Como a gente está projetando e esperando que esses valores ocorram em 2027, né? A gente está falando aí de um intervalo que vai aí com a inflação atualizando esses valores, vamos dizer assim. Então, se a gente projetar o que o Banco Central fala de GPDI e GPM, no caso, para os próximos meses e anos, a gente está projetando 3,6% ao ano pelo período. A gente, lá na frente, se essas projeções estiverem certas, entre aspas, porque não é o objetivo, né? É mais para a gente pensar a respeito. Mas vamos lá. Se elas realmente se concretizarem, a gente estaria falando, aquele 312 seria algo em torno de 343 no valor lá em 2027. Atualizado. Então, o produtor, quando ligar na indústria, caso isso se confirme, ele vai estar falando de um 340, tá? O intermediário aqui, que seria o 346 em moeda de hoje, seria o equivalente a um 380 lá adiante, no início de 27. E o 381 em moeda de hoje, que seria a nossa banda superior das variações históricas,
seria alguma coisa em torno de R$ 420 lá adiante, tá? Então, o pico dessas variações aqui, se a gente passar dos R$ 400 lá na frente, a gente não vai estar necessariamente superando máximas históricas ainda. Isso quer dizer que a nossa expectativa é de R$ 400 para a próxima pernada de alta? Eu diria que R$ 400 seria muito otimismo, não é a nossa leitura. Eu acho que talvez um 350 aí seja alguma coisa mais dentro da nossa expectativa, saindo um pouco dos números, né, das contas. Tudo que eu apresentei aqui foi feito com base em contas bem simples. Agora, passando um pouco do nosso sentimento, eu acho que o 400 não é algo que a gente deva ver nessa pernada de alta. Mas de agora até o novo pico de alta de preços, então a gente vai ter uma correção significativa aí e, portanto, novos patamares de preços sendo praticados que vão evoluir, obviamente, aos poucos, né, Iberville? A gente está falando de vale de preço e de pico de preço e nesse intervalo os preços evoluindo, né? Isso, gente, isso não quer dizer que o mercado vai subir lá, quer dizer que lá naquele momento ele vai começar a cair, né? Claro que Exatamente. Ele atinge o seu a máximo lógica do ali, né? raciocínio é essa, né? Isso. Então, a gente está falando aqui, dentro dessas projeções, dessa metodologia proposta, a gente está falando de um cenário de pico de pelo menos R$ 310 aí. E acontecendo lá em 2027. Isso, 2027 como, vamos dizer, o nosso centro da meta aí dessas projeções. Seria maio de 26 a fevereiro de 2028. Ah, tá. Nesse intervalo, mas usando a média histórica, seria o fevereiro 27. Boa. Muito bem, tá aí. Claro que com toda a cautela aqui dessa numerologia toda, né? Mas isso aqui é para a gente ter uma ideia, que às vezes a gente fala do 400 ou Não, fala do 350, daí, quanto é isso, né? Isso historicamente já aconteceu? Já aconteceu. Mas nesse sentido aqui, o objetivo e dessas contas. com base no que aconteceu lá no passado, a gente pode estimar o que pode acontecer mais adiante, né? A gente não estaria falando uma arroba de R$ 400 nessa próxima fase de alta, ela não seria Uma coisa um impossível, ponto né? fora da curva completamente. Ela seria uma das boas altas, sem dúvida, mas o R$ 400 ela ainda não passaria a alta de 2006 a 2010, É, que atingiria alguma coisa em torno de 420 aqui pelas contas. muito bom. Muito legal quando a gente tem essas possibilidades de entender os movimentos e principalmente quando esses movimentos são baseados no histórico, no que a gente já viveu e na possibilidade de se repetir lá adiante. Iberville, tem perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue ajudar os nossos amigos internautas aqui. O pessoal da APPM, bom dia. Em relação à exportação para os Estados Unidos, eles já importaram a cota sem pagar imposto maior? Se sim, quanto a mais tem da cota? Você tem essa informação? Bom, obrigado pela pergunta. Enquanto eu tinha visto essa pergunta e abri a planilha aqui para a gente ter uma ideia. Os Estados Unidos, até o momento, importaram 67,5 mil toneladas no primeiro semestre, um aumento de 36%. Eu tô, para falar a verdade, bateu a dúvida aqui se a cota a gente está falando de 65 ou 85 mil toneladas, mas se não passaram, eles estão perto. Agora o valor cravado da cota me falhou, mas é perto disso. Eles não estão longe e provavelmente, a menos que eles tirem o pé, o que eu não acredito pelo nível de preços lá, eles devem trabalhar uma boa parte, um bom volume aí fora da cota. Muito bem. Porque a carne brasileira, mesmo com o imposto, ela chega competitiva lá, talvez, diante do que eles estão vivendo em termos de precificação, né, Iberville? Sim, sim, a nossa carne ela é competitiva colocando praticamente qualquer alíquota em cima. Até o nosso IVA, se colocar para exportar lá, ela ainda chega abaixo dos US$ 100. Né? Muito bem. Considerando que a nossa aqui está na casa de 40 e poucos, né? E jogar 30% em cima disso ainda não chega. O Elivan Natal, a queda de ontem para o boi outubro reflete cenário de lotação de confinamento, Iberville? Você tem dados de como é que andam lotações aí de boitéis e confinamentos que podem justificar uma queda para outubro? Essas movimentações de mercado futuro aí de um dia para o outro, elas são muito relacionadas também à própria movimentação ali de realização de lucro
de ruído. De um dia para o outro, assim, eu não costumo dar muita bola para o mercado futuro, que ele acaba tendo muita. Hoje, por exemplo, ele está subindo um pouquinho, está nos 243. Agora, pensando estruturalmente, o que que a gente tem visto, qual que é a nossa expectativa? Esse ano deve ser um ano de um volume importante de animais confinados. Tem estímulo para isso, né? Possivelmente superior ao do mesmo período do ano passado. Possivelmente não, provavelmente superior ao do ano passado. A gente teve, a gente tem um cenário de alimentação barata, salvo quem trouxe essa alimentação, um estoque de um tempo maior atrás, mas ela tem sentido essa colheita da safrinha. A gente tem um cenário, colheita da safrinha e preços internacionais também, né, que tem freado a nossa exportação. A gente tem um cenário de reposição que também não tá cara, pensando em boi magro, e isso faz com que a gente tenha expectativa de um. E o principal, desculpa, eu estava ponderando os três aqui, me falhou. E o principal, talvez, seja até essa curva de preços futuros, que permite que o produtor coloque esse gado no confinamento, travando até um ágio. Então, a associação desses fatores nos leva à expectativa de um aumento do volume de gado confinado esse ano. Só que, como a gente tem ponderado aqui, a gente já está há alguns meses testando um início de redução de participação de fêmeas nos abates, e se isso viesse confirmando, na nossa visão, isso pode ser o vetor aí para o mercado seguir mais positivo mesmo, com uma oferta um pouco maior de gado confinado. Muito bem. Quando a gente fala de exportação no segundo semestre, historicamente ela é maior do que na primeira metade do ano. A gente tem o câmbio que abriu uma janela de hedge para a indústria muito atrativa nas últimas semanas e não está pouco atrativo hoje, mas só não está exuberante como foi, né? Então seguimos aí com boas expectativas para volume embarcado. A demanda doméstica costuma ser um pouco melhor na segunda metade do ano. Nós temos eleições que acaba gerando um pouco mais de giro de dinheiro com a população, o que não é motivo para orgulho nenhum em termos de país, né? Mas acaba tendo algum benefício no escoamento de carne, embora não seja isso que mude o mercado por si só, mas a gente vai somando esses pontos, né? Muito bem. O Elivan fala que suas análises são ótimas. Obrigado, Elivan, pela participação. O José Mendes Obrigado. tá dizendo aqui, se não houver imprevisto, em janeiro a gente pode ter um preço do boi e do bezerro reagindo bem, Iberville? Imagino que janeiro do ano que Alexander vem, né? e seu José. Seu José, a nossa expectativa, a gente está assim. Nós não temos bola de cristal. Eu gosto de sempre de falar isso, porque às vezes, quando a gente vai evoluindo no raciocínio, dá a impressão que a gente tem muita convicção do que está falando, né? A gente faz isso o dia inteiro e acompanha o mercado o tempo todo. Mas com essa ponderação dita, a nossa expectativa é que a gente esteja muito perto de o mercado virar e começar essa pernada de alta que a gente veio até comentando alguns parâmetros. Então, a hora que o mercado dá essa virada, se esse segundo semestre já for o início desse movimento um pouco maior, isso provavelmente não vai ser devolvido na próxima safra, sabe? Então, se realmente o mercado evoluir nessa segunda metade do 2024, eu diria que em janeiro a gente deve ter preços melhores que os atuais. Mas esse segundo semestre a gente ainda não está colocando fichas de altas muito fortes, tá? Então, por isso que o produtor tem que sempre estar sabendo ali da sua situação em termos de aceitar ou não o risco, né? Porque a gente sempre comenta que é importante travar tudo, às vezes o produtor não quer travar, quer ficar no risco. É uma estratégia, só que ele tem que fazer isso consciente de que está no risco, né? Então, É. esse é um ponto. Não quer travar? Manda bala. Só que faça isso sabendo do risco, tá? Eu tenho aqui as cotações, mas a minha está limitada até o mês de outubro só. No mês de outubro a gente tem 243. Janeiro mantém essa tendência acima dos 240, Iberville? A minha tá indo até dezembro aqui, a Ah, é? minha, a É. minha lista, Pois mas eu é. tô 45,60 em novembro, 47,40 em Dezembro? dezembro, e eu não tô com o janeiro aqui Mas até o final do ano, então, dá para dizer que a tendência é essa mesmo, né? De continuidade aí de alta. 247 para dezembro é bom, hein? ele permite que muita conta aí feche e garanta uma rentabilidade.
Aqui, ó, o janeiro, 248,95. Eu pesquei ele aqui, Alexandre. A gente Ah, está falando de legal, R$ 249 para janeiro de 2025. legal. Muito bem, portanto, então, o que a B3, o mercado futuro, está sinalizando é sim de uma melhora de preços para o boi, pertinho ali dos 250, portanto, lá para janeiro. Marcelo Rocha está participando aqui com a gente. Bom dia, boa tarde. Obrigado, Marcelo, pela participação. O Camacho, Marcelo Camacho, quer saber sobre a arroba do boi gordo, sua expectativa para o mês de agosto, o Iberville. Sobe no mês de agosto? Pergunta ele. Bom, em linhas gerais, a nossa expectativa está de mercado mais promissor, mercado que pode evoluir. Eu diria que entre julho e agosto é o mais provável na nossa visão é que o mercado evolua um pouco, sim. Então, Né? Sem a sempre de surpresa olho, porque o que. ano passado a gente teve. É isso que eu ia lembrar. Ano passado a gente teve É, aquela surpresa de uma oferta que ninguém identificou, né? aquela oferta do ano passado, ela veio surpreendentemente grande, só que esse ano a gente já está com uma oferta elevada Desde o há muitos começo do meses, ano, né? Ao né? longo do primeiro semestre, o mercado já tem, vamos dizer, absorvido essa oferta, tem trabalhado com esse nível de oferta. O ano passado a gente teve um solavanco de oferta que, na nossa visão, foi muito influenciado pela relação de troca. Ali no final do primeiro semestre, que ela atingiu os maiores valores desde 2017. Então ela veio muito forte. Agora a gente não está com uma relação de troca ruim, está com uma relação de troca historicamente interessante, mas um pouco mais calma. Não é aquela questão de que, que valia a pena, mesmo sem uma expectativa de alta na época, que a conta era mais fácil de fechar ali com a roupa engordada. Agora a gente tem uma relação de troca com milho mais justa, mas preços futuros mais atrativos. Então, eu diria que isso deve beneficiar um pouco mais até o confinamento clássico, aí o confinamento mesmo, do que um estímulo tão forte como foi o do ano passado para as TIPs e para os semi-confinamentos da vida. É, Não quer dizer que eu exatamente. acho que eles vão diminuir muito, porque ele tem sido uma tendência, né? Geralmente o produtor, quando entra nesse sistema, só se a conta não fechar mesmo. Senão ele gosta de ver a coisa acelerando um pouco. Muito bom. O Homero Rodrigues pede para a gente repetir aqui qual que é a previsão de preço para arroba do bezerro para janeiro de 25. A gente falou da arroba do boi gordo, a arroba do boi gordo é pertinho ali dos 250. Tem lá na B3 o bezerro também, não tem, Iberville? Não, o Bezerro ele já houve essa referência, mas Não hoje a tem gente não tem mais, né? mais. É, Não. O que eu diria, pensando no ciclo, é que a gente tem, vamos dizer, a tendência que a gente tenha ágios crescentes. Isso é o que acontece nas fases de alta do ciclo. Então, vamos dizer, o que a gente espera para o boi, a gente espera um pouquinho melhor para o bezerro. Seria essa nossa leitura, claro, com a sazonalidade de desmame, etc. Mas como a gente está falando em janeiro ali, a gente não está no pico da desmama. Então, eu diria que o que acontecer para o boi, a nossa expectativa é que o bezerro seja um pouco melhor. E aí, e olha aí para o boi, O Mauro perguntando, tem algum número futuro para esse ágio do bezerro? o ágio, se a gente pegar os últimos 12 meses, a gente está falando de um ágio em torno de 29, 30%. É uma conta que a gente, vamos dizer, um número que eu tenho na cabeça aqui de um jeito de calcular isso. Ele está bem acima das mínimas, mas ele está bem abaixo de picos. Eu estou só procurando ver se eu acho aqui para ver o pico do ágio do bezerro no último. Aqui, ó, achei. A gente chegou a 42,8% de ágio do bezerro, acumulado em 12 meses, em novembro de 2021. O nosso menor ágio do bezerro, nessa forma de fazer a conta aqui, foi de 17,5% em fevereiro de 2023. E agora a gente está em 30%. Ou seja, a gente está. É que o gráfico eu que estou vendo aqui, né? Mas a gente está mais ou menos no meio do caminho Uhum. entre o vale e o pico de ágio que a gente teve, usando como referência o pico de ágio ali do final de 2021. Muito bem. Vamos considerar essa média de 30%, um ágio aí em cima do boi é interessante, né, Iberville? Se ele mantiver essa tendência aí,
já traz um bezerro 30% mais acima aí na comparação com o boi, é isso? Essa é a lógica dessa conta e a lógica da nossa expectativa também. Agora, aí a questão é bom para quem vende o bezerro, a coisa começa a melhorar para quem vende o bezerro, né? E começa a ficar um pouco mais justa para quem compra o bezerro, e aí depende que esse mercado vai evoluindo lá na hora da venda também. E isso, quando a gente fala de uma relação de troca mais apertada para reposição, ela demanda que esse sistema seja mais eficiente, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo entre aspas, mas o preço de venda é praticamente o mesmo, salvo algum ágio, alguma coisa, e aí o preço de compra do bezerro, ele vai, vamos dizer, o Aumentando. máximo que eu consigo pagar pelo bezerro depende da eficiência entre comprar o bezerro e vender o boi. Nesse intervalo aí é o tanto de gordura que o recriador tem, e quanto mais eficiente ele for, mais ele consegue absorver esse ágio, né? É. Então, esse é o E ponto aí daí que a gente. aquela história da relação de troca indo piorando ou melhorando dependendo da época da compra, né? Isso, a valorização ou desvalorização desse ágio aí, desculpa, a valorização ou desvalorização das arrobas dentro da fazenda, e aí a gente entra naquela outra análise que na nossa leitura o bezerro está em um momento de ser comprado pensando no momento em que ele será vendido, né? E aí, Uhum. já que vamos dizer, eu abri aqui uns dados para falar, Alexandre, só um exemplo. Em 2019, quem comprou um bezerro ali pagou, em julho de 2019, pagou R$ 188 arroba. Quem vendeu o boi gordo 24 meses depois, vendeu por R$ 319 arroba. Isso dá uma valorização de 30% ao ano desse estoque. Claro que os momentos opostos também ocorrem, mas o que eu quero ressaltar aqui? Que às vezes esse ágio, vamos dizer, ele parece impeditivo, mas muitas vezes ele vai ser corrigido ao longo do tempo desse bezerro na fazenda. Não dá Acaba para sendo, confiar nisso? Não. A conta tem que sair fechando, tem que fazer sentido hoje. Mas acaba a recompensando, probabilidade né? desses bezerros com ágio serem bem vendidos adiante costuma ser boa. Muito bom. O Eduardo Macedo te elogiando aqui, bom analista, obrigado Eduardo pela participação. Enfim, pessoal participando bastante hoje, gosto disso, gosto quando tem essa interação com o nosso público, principalmente com o pecuarista tirando suas dúvidas, mandando as suas perguntas aqui pra gente. Muito obrigado pela audiência e, claro, a gente pede que essa audiência também se transforme em inscrição aí no nosso canal do YouTube. Afinal de contas, estamos ali pertinho dos 100 mil, tô pedindo isso já há quanto tempo, hein, Bervilha? Agora tá ali, 99,7, 99.700. Faltando pouquinho ali para a gente chegar nos 100 mil inscritos, portanto, sua ajuda aí é muito importante, faça sua inscrição aí no canal, deixe seu like, o seu joinha também nos ajuda e a notificação, o sininho ali para sempre ser alertado quando o Iberville ou os nossos amigos consultores estiverem aqui falando sobre os mais variados temas, inclusive pecuária. Então fica o convite para você nos ajudar e participar aí e fica o espaço aberto para você também divulgar suas redes sociais, Iberville Neto. Obrigado, Alexandre. Aproveitando, pessoal, então eu queria deixar as duas redes aqui, que inclusive esses dados de projeção de preços aqui e de momento dessa alta que a gente comentou, eles estão nessas redes. hn.agro é o nosso Instagram e nós temos um canal de transmissão no Telegram que, inclusive, esse relatório foi enviado lá também, gratuito. É o HN Agro. Se jogar no Telegram, aparece lá, é um canal de transmissão. Boa. Tá? Então, não é um grupo de muita conversa, caso o pessoal já esteja em muitos grupos. É só a gente manda alguma notícia lá de vez em quando, tá bom? Sejam bem-vindos. Muito bom. Legal. Iberville, meu amigo, obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, pela disponibilidade de estar aqui respondendo aos internautas, enfim, é sempre bom te ouvir, volte sempre. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos pela participação. Um abraço e até a próxima. Abraço.
Tá aí, Iberville Neto, HN Agro aqui conosco, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver como é que estão os preços lá na B3, mercado em andamento nesse momento, sem definição ainda, mas enfim, já mostra pra gente uma tendência aí dos preços. Dia positivo por lá, julho 231,30, alta de 0,3%, agosto 234,55, subindo 0,36%, o setembro R$ 237,00, alta de 0,08%, e o outubro R$ 242,90, subindo 0,29%, dia positivo, portanto, lá na B3. Indicador CPEA fechando aí a 230,40, esse é o fechamento do dia de ontem, dia 16, 230,40, com uma alta de 1,72%. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, notícias agrícolas e informação agro relevante conectada.